Olá, sejam bem-vindos a esta sessão WatchGuard Technologies. O tema de hoje serão as aprendizagens sobre um ataque que ocorreu já este quarter 3 de 2021. É um ataque que deu origem a um incidente massivo da ransomware. Teve incidência sobre o software da Kaseya, uma solução que existe quer on-premise, quer em clouds. E no fundo o que vamos fazer é, antes de mais, olhar para os factos, olhar para aqueles que foram as causas deste incidente, possíveis vetores de ataque e, obviamente, que melhorias nas nossas políticas de segurança poderíamos ter tido ou poderemos ter no futuro para evitar este tipo de ataque. Começamos então pelos factos. Um ataque que ocorreu, como vos dizia, este quarter, nomeadamente no dia 2 de julho, que afetou bastantes clientes. No fundo, e assim, de forma geral, cerca de 2.000 clientes foram afetados por este ataque. Foi levado a cabo por um grupo russo chamado REvil. Mais à frente vamos ver o seu blog e vamos ver exatamente, digamos que o tomar de responsabilidade sobre este ataque. E, acima de tudo, falamos de um ataque ransomware. Foram pedidos cerca de 70 milhões, ou foram pedidos cerca de 70 milhões para, no fundo, desencriptar toda esta informação. Em princípio, segundo os dados que temos, estamos a falar de um ataque cujo vetor foi exatamente vulnerabilidades existentes. Vamos também ver exatamente que vulnerabilidades é que são. Vamos perceber que estas vulnerabilidades tinham sido anunciadas, a própria Kaseya terá sido alertada para estas vulnerabilidades em abril. Infelizmente, não foi possível remediar ou corrigir todas estas vulnerabilidades, o que deu origem na prática efetivo a este ataque. É um ataque que também tem a característica de utilizar aquilo que chamamos de ferramentas living off the land, ou seja, ferramentas que já existem no nosso sistema operativo, ferramentas que os atacantes não necessitam de descarregar e, como tal, não existe aqui, digamos que um malware ou, em princípio, os principais veículos deste ataque não necessitaram de objetos novos nesta campanha. E o resultado prático foi de que a Kaseya viu-se obrigada a pedir a todos os seus clientes, de forma bastante ágil, há que dizê-lo, a, no fundo, desligar os seus servidores. Dizia-vos eu que é uma solução on-premise e todos esses servidores em local tiveram que ser, ou houve a sugestão de serem desligados. Ora, olhando para este grupo REvils, como dizia, é um grupo russo, um grupo que tomou a responsabilidade deste ataque, que na Dark Web tem o seu fórum, onde lista todas as suas campanhas de ataque e onde podemos ver exatamente mais informação relativamente a este ataque da Kaseya, onde podemos também ver exatamente o valor que foi pedido, 70 milhões, em troca da desencriptação desta informação. Um outro pormenor: em alguns casos, em muitos deles, na maioria até, ataques ransomware, não só é pedido resgate para a desencriptação de informação, como também é pedido resgate para a não publicação dessa informação online. Não temos aqui informação quanto ao facto de estar a ser publicada, portanto, passados 2 meses, não houve efetivamente aqui publicação de informação que terá sido resgatada neste ataque da Kaseya. Ora, avançando um pouco mais e olhando aqui temporalmente para este ataque, a parte importante aqui é percebermos um pouco quanto tempo pode levar a remediação de um incidente de segurança. Dia 2 de julho foi efetivamente a data em que o ataque surtiu efeito e a dia 11 de julho foi quando efetivamente a Kaseya teve a capacidade de libertar um update que corrigia exatamente estas vulnerabilidades e que colocava as suas soluções novamente em produção. Portanto, mais de uma semana para um negócio poderá ser crítico e poderá ser extremamente impactante naquilo que é o próprio negócio. Do ponto de vista de soluções, e nós, no próprio dia 2 de julho, com a nossa solução de Endpoint Security, através da telemetria que recolhemos a partir dos endpoints protegidos, e obviamente temos aqui imensos clientes que utilizam as nossas soluções de Endpoint Security e também utilizam a solução da Kaseya, podemos ver desde logo, por volta das 13h56, logs relativos à execução através de uma ferramenta de sistema operativo, Command Line, cmd.exe, a tentar executar de facto aqui algumas linhas de código, algumas injeções de código um pouco diferentes. Vamos também ver mais detalhes sobre aquilo que foi a telemetria que conseguimos escolher um pouco mais à frente.
para fazer um ponto de situação. Em termos de root cause, estima-se que efetivamente hajam aqui exploits de rede que foram, dadas as vulnerabilidades que foram identificadas neste cliente, que foram efetivamente exploradas, mas existem ainda muito detalhe por saber. Quanto ao método, este não é propriamente um método novo, podemos ver através da telemetria que recolhemos que trata-se basicamente de uma execução através de algumas ferramentas de sistema, portanto, mais uma vez, ataques fileless, que não estão baseados em novos fecheiros, foram utilizadas ferramentas de sistema para levar a cabo ou para a criação de novos processos com a utilização de livrarias de encriptação que, no final, deram origem à encriptação de toda esta informação. Ora, em termos de vulnerabilidades, dizia-vos eu que, em princípio, esta será a principal causa. Foi como vos dizia também, por parte do Instituto de Descoberta de Vulnerabilidades holandês, reportadas algumas falhas à própria CACEA em abril, e percebe-se também através de um outro grupo, Huntress Labs, que conseguiu reproduzir este ataque em laboratório. Consegue-se ver que existem aqui vulnerabilidades que são exploradas, nomeadamente ao nível daquilo que dizemos, da subida de fecheiros através de comandos de injeção através de vulnerabilidades, ou também através de bypass de metodologias de autenticação. Vamos ver também um pouco mais à frente exatamente que metodologias foram utilizadas. E, entre outras coisas, percebe-se também que existem aqui dois ficheiros, dois droppers, que são utilizados exatamente para, por um lado, apagar vestígios deste próprio ataque e, por outro lado, encerrar aqui sessões de trabalho de utilizadores. Estas seriam, digamos que as vulnerabilidades que foram identificadas. Chama a atenção para o primeiro, Credentials Leak and Business Logic Flow. Portanto, no fundo, aqui, roubo de informação, roubo de credenciais, bem como, definitivamente, táticas de cross-site scripting, bem como de duplo fator de autenticação. Muito importante, não basta ter duplo fator de autenticação, é importante, obviamente, termos um múltiplo fator de autenticação, mas, obviamente, soluções seguras, soluções que resguardem, por exemplo, a autenticidade do próprio dispositivo. Se um atacante clonar esse dispositivo, que não seja capaz de reutilizar esse token clonado para gerar as passcodes, no fundo, que permitem autenticar com esse segundo fator de autenticação. E, por outro lado, por exemplo, ao dia de hoje é extremamente simples, digamos que corromper um dispositivo, por exemplo, Android, e ter acesso, por exemplo, às mensagens escritas. Portanto, métodos de múltiplo fator de autenticação baseados em mensagens escritas que são em clear text são claramente uma falha de segurança. Ora, avançamos olhando propriamente para aquilo que é o ataque em si. No fundo, temos toda esta linha de execução que eu vou optar por, passo a passo, conseguirmos ver aqui o que é que estão a fazer. Este foi um ataque concertado e que tinha mecanismos que permitia atrasar a execução do código para uma determinada hora. Essa hora foi 16 horas e 30 minutos UTC, foi a hora em que todos os endpoints afetados por este ataque executaram o malware. Por outro lado, uma técnica de evasão àquilo que são as soluções de segurança. Muitas das vezes, soluções de segurança tradicionais olham ou detonam uma determinada ameaça em ambiente genérico e se ao final de X segundos acabam por determinar que essa ameaça não é propriamente maliciosa, mas sim benéfica. Um segundo comando que visa, através de PowerShell, desabilitar proteções do próprio Microsoft Windows Defender. E, de seguida, existe aqui a utilização de uma outra ferramenta de sistema, o certutil, uma ferramenta extremamente utilizada, que é utilizada exatamente para copiar este certutil de uma determinada localização, System32 onde costuma estar, para a pasta Windows. No fundo, mais uma medida, uma técnica de evasão para que soluções de segurança possam não identificar a sua utilização a partir de uma localização que não é habitual. Mais uma vez, é-lhe dado ali um parâmetro de variável de ambiente para este próprio executável, este cert.exe, de forma, mais uma vez, técnicas de evasão, a que não seja identificado por soluções de segurança. Por fim, existe então a descodificação deste cert.exe, ou melhor, do dropper agent.crt, aludindo aqui a
que fosse um certificado, mas na verdade não era, era exatamente um programa executável e que dá-se então a criação do Agent.exe, que no fundo é o nosso infector e que foi distribuído por todos estes clientes, cerca de 2.000, relembro, através de um Agent Hotfix lançado através do servidor Kaseya VSA. Ora, o último passo é, obviamente, limpar aquilo que nós fizemos, ou seja, apagar todos os vestígios do passo 4 e do passo 5, de forma que possamos executar sem deixar aqui grandes vestígios. Passamos para aquela que é a visualização gráfica, que podemos ver também através das nossas soluções, basicamente um resumo de tudo o que vemos. Agent.exe, o que vai criar, e vemos à direita também ali a nossa linha de comando completa, onde efetivamente é utilizado o command line para criar um processo, depois o PowerShell para criar esse novo processo, o certutil para copiar os fecheiros para uma nova localização e fazer o decode, a descodificação deste cert.crt no agent.exe final, que é efetivamente o nosso encriptor. Uma vez executado este agent.exe, o que podemos ver também é que são descarregados dois elementos. Um deles, efetivamente, a nossa livraria de encriptação, este mpsvc.ll, é uma livraria de encriptação que dá origem depois no final e que é característica em ataques utilizados por esta R-Evil Family. E, finalmente, ali o MSMP-Ents, que na prática até é um processo legítimo e é um processo que já não está em utilização hoje em dia pelo Microsoft Defender, mas que é legítimo, é, no entanto, legacy e que foi neste caso utilizado aqui para utilizar uma técnica de DLL injection ou hijacking para poder utilizar a livraria de ransomware descarregada para encriptação. Ora, estes são os indicadores de compromisso. Obviamente as soluções de segurança ao dia de hoje querem-se automatizadas. Todos estes indicadores são imediatamente reportados e atualizados nas diversas bases de conhecimento de cada soluções, mas para algum efeito podem ter aqui acesso a ele. Uma chave de registry que curiosamente é criada, Black Lives Matter. Este é, volto a dizer, um grupo de atacantes russos e que nada tem a ver com esta causa de Black Lives Matter, mas acaba por servir também aqui como uma assinatura. Como é que se iriam comportar as nossas proteções? E longe de estar aqui a criar qualquer tipo de apresentação comercial, no fundo, apenas garantir aos nossos clientes que utilizam as nossas soluções de que, efetivamente, todas elas têm aqui capacidade de resposta a este tipo de ataque. Por um lado, aqui as nossas Firebox, APT Blocker, Gateway Antivirus e o próprio IPS têm, ao dia de hoje, capacidade absoluta para identificar todos estes elementos e parar este ataque, mas provavelmente teria sido sempre absolutamente eficaz uma solução de Endpoint Security que tenha uma capacidade de preventiva, ou seja, independentemente de eu conhecer ou não conhecer, houve ali dois objetos que teriam imediatamente de ser bloqueados, simplesmente porque eu não os conheço, são desconhecidos e, portanto, em lock mode, o Adaptive Defense 360, ou se quiser no EPDR, teria a capacidade imediata de bloquear este tipo de ataque, ainda que seja um ataque que maioritariamente utiliza aqui técnicas fileless. Podemos também ver exatamente essas detecções aqui nestes logs, podemos ver que processos a verde legítimos deram origem a objetos novos, objetos esses vermelhos, a vermelho, ou seja, maliciosos ou, por outro lado, simplesmente desconhecidos. Temos também ali todo o grafismo, todo o conteúdo, toda a execução de contexto que foi feita, exatamente a linha de comando e o que é que a evolução deste próprio ataque. Dizia-vos eu, e uma recomendação, tentem utilizar soluções de Endpoint Security que tenham, de facto, esta capacidade e que características de plataformas EDR, que tenham um modelo de Zero Trust, uma abordagem Zero Trust, essencialmente que tenham uma capacidade preventiva, que ainda que nós não conheçamos o processo, então exatamente por isso vamos efetivamente bloqueá-lo até que os possamos conhecer. Algumas estratégias, digamos assim, que podem adotar, existem algumas mais genéricas, obviamente, ter backups no modelo 322, em que eu garanto que tenho de facto vários métodos a fazer backup, que tenho estes backups, tenho backup dos próprios backups e tenho backups em várias localizações, mas genericamente não existe aqui uma capa de proteção que me garanta a 100% estar protegido contra este tipo de ataques. É sempre sugestivo utilizarmos aqui uma combinação de soluções, podem ser soluções, neste caso particular, Multi-Factor Authentication, como vos disse, uma solução segura que me permita, por exemplo, uma notificação por push, um challenge enviado para o telemóvel com garantias de que o dispositivo não foi violado e é único, aquele token só pode ser utilizado naquele dispositivo. Depois, uma solução de Endpoint Security com capacidades de
detecção contextual e não apenas de metadata estática e, por fim, de facto, visibilidade sobre tudo o que ocorre na nossa rede através de um Endpoint Detection and Response, uma solução de EDR. Esta é a melhor abordagem, uma abordagem Zero Trust. Não basta só ter soluções de Zero Trust, é preciso também configurá-las nesse sentido. Chamamos a atenção que 80% do tráfego ao dia de hoje é HTTPS, portanto não basta ter uma UTM, é necessário configurar o proxy para interceptar, fazer Deep Packet Inspection desse tráfego HTTPS. Caso contrário, todas estas proteções que conseguimos entregar, de facto, não vão servir de nada porque simplesmente eu não as estou a utilizar. Por fim, e acho que esta imagem diz tudo, mais uma vez, é preciso aqui um conciliar de abordagens, de soluções e de políticas que me permitam utilizar aqui várias tecnologias no sentido de estarmos protegidos e cada vez mais capazes de responder a estes ataques. Da minha parte, muito obrigado, espero que tenham gostado e espero ver-vos em breve.